De todos os tempos, Carl Carlton tocando aí no fundo, mas eu vou dar aquela paradinha, aquele stop na música, pra gente começar efetivamente o programa de hoje. Você sabe, né? Nas sextas-feiras a gente tem a presença da Maria Marlene Faria. Ela é psicóloga, é presidente da Psiconor e está conosco para trocar aqui ideias acerca de temas relevantes do comportamento humano. Maria Marlene, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes. Vamos se alegrar nesta sexta de chuva, né? É, chuva, vendaval, temporal, ciclone, ameaça, alerta. Ai, 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 Marlene, a gente até tem que, né, fazer um equilíbrio para não ficar também com medo demais, não adianta. A gente tem que fazer o que tem que fazer, Sim, ser correto, mas também equilibrar, né? Senão não adianta. tem que enfrentar a vida, né? Tem que ir e enfrentar tentando se proteger, né, Beverly? É isso aí. Marlene, já vou convidar todo mundo que queira participar conosco, vem puxar uma cadeira aqui no programa, participando através do telefone 3220-9400. As pessoas podem também participar, interagir conosco através do WhatsApp, direto aqui no estúdio, 99953-0616. Também já estamos disponíveis, em live com imagens, né, aqui do estúdio e a Marlene de onde ela está. Nós estamos hoje com transmissão online via live no Facebook, facebook.com/barra Rede Tua Rádio. O programa está sendo gravado. Daqui um pouquinho, quando ele termina ao meio-dia, ele sobe também no youtube.com/Rede Tua Rádio. Marlene, a proposta que eu te fiz para a gente conversar hoje é no mundo de internet, no mundo de imagens, no mundo onde a gente escolhe a melhor luz, a melhor roupa, o melhor ângulo, a gente muitas vezes. O que eu quero dizer, nem sempre é tão real aquilo que a gente vende como real. Um exemplo, por vezes a gente vê pessoas na internet que quando a gente enxerga na rua, a gente diz, nossa, que filtro que a pessoa usou. É diferente, fica diferente. E eu não tô fazendo aqui uma apologia de que não usem filtros, eu acho que tudo que tá aí pra gente usar é bacana, mas sem comprometer as verdades, né, Marlene? Porque as verdades, elas também precisam, a sinceridade, a honestidade, ela precisa estar ali. E nessa perspectiva toda, no mundo de espetáculo, no mundo de consumo, no mundo onde tudo parece que é mais bonito, mais brilhoso, mais luminoso, inclusive a gente, parece que só existe gente maravilhosa, né? Aí eu peguei na internet uma psicóloga também, ela também é da área da psicologia, dizendo o seguinte: desconfie de gente que é tão maravilhosa. Eu quero rodar esse áudiozinho aqui para que a gente possa escutar juntos. Vou rodar agora, tá, Marlene? Vamos lá. Tá. Desconfie de gente muito maravilhosa. E segundo, observe o que as pessoas fazem, não o que elas falam. E nem o que disseram que ela fez. Por aí você já vai começar, pelo menos, a tua intuição levantar uma antena. Pronto, é isso. É simples assim o áudiozinho. Desconfie de gente maravilhosa demais, gente que só fala, né? Fala, não mostra os resultados. A pessoa fala, fala muito bem, tem um discurso maravilhoso, se expressa muito bem. Então, desconfie, né, desse tipo de conduta, de procedimento, porque por ali você já começa a ter uma noção do que é fato do que não é, do que é discurso, do que é entrega, né, Marlene? Que tem uma diferença. Por quê? Por que isso? Porque quando a gente vê gente maravilhosa demais, Marlene, primeiro, a gente pode entrar num golpe. Pode ser. E segundo, a gente começa a se achar tão ruim. Eu não sei tu, Marlene, mas eu tenho sempre comigo que eu digo, costumo dizer lá em casa, eu sou uma fraude, gente. Eu sou uma fraude. Porque assim, a gente vai se sentindo cada vez pior, né, Marlene? Diante de um mar de gente tão maravilhosa, você começa a se sentir, meu Deus do céu, eu sou tão nada, né? Então, tem os dois aspectos. Cair num golpe, e o segundo é você se sentir muito pior do que de fato você seja, talvez. Olha, Beverly, eu compactuo contigo, né? A gente vive essa sociedade que realmente é do espetáculo, é tudo muito montado, é tudo muito maquiado, porque a internet faz isso, né? E às vezes estamos perdendo a noção do que é ser verdadeiro, real, né? Às vezes eu vejo que as pessoas, né, quando vem gente famosa, assim, acham que aquela pessoa é, não tosse, não arrota, não é uma pessoa normal, né? Que vai ao banheiro, que tem cheiro ruim, essas coisas, né? Então, eu fico pensando o quanto a gente está precisando hoje viver mais o real, viver mais a espontaneidade, o natural,
né? Porque me veio agora uma imagem, quando tu falou disso, quando eu trabalhava na prefeitura, tinha uma colega arquiteta que era muito bonita, vaidosa, elegante, e todo dia ela estava desde as 8 da manhã, extremamente maquiada, arrumada. Eu dizia, meu Deus, que hora será que ela acorda para fazer tudo isso? Então eu fico pensando, é bonito, é toda uma fachada, uma coisa maravilhosa, mas até que ponto a pessoa nunca pode se mostrar como ela é, se mostrar natural, real. Acho que isso também não é algo assim tão saudável, né? Porque não nada a ver com as pessoas vaidosas. Eu admiro muito as pessoas vaidosas, né? Acho que é bacana, né? Mas o que eu quero dizer é que se sempre a gente quer viver uma vida, usando esse exemplo, então, se a gente sempre quer viver uma vida que parece tão perfeita, o dia que for um pouco mais imperfeito vai ter uma grande frustração, né, Beverly? Eu acho que essa é a reflexão, né? Não, nós somos imperfeitos, então não dá para sempre sustentar situações tão perfeitas, né? Acho que é por Sim. aí a reflexão. Começa por aí, né, Marlene, mas também precisa que haja um alerta, porque a gente vê pessoas, Marlene, em especial, eu tô falando mais dos jovens, por quê? Porque a juventude é muito digital. Não é que outras pessoas em outras faixas etárias não estejam sob o mesmo efeito. Sim, todo mundo imerso nesse mundo de espetáculo, do bonito, da selfie, né? Tem dados que dizem, apontam, Marlene, que nos últimos 15 anos o número de cirurgias plásticas de rinoplastia no nariz, né? E também para corrigir bolsas embaixo dos olhos, pálpebra caída e etc., aumentou e está diretamente relacionado à prática da selfie. Diretamente Uhum. relacionado a fazer fotografia frontal do seu próprio rosto. Então aumentou. Por quê? Porque as pessoas começaram a se olhar mais, e tem um lado bom, mas tem um lado também que você começa a ficar muito exigente com quem você é, né? E com as possibilidades de poder ser outra pessoa, ser alguém. Cosplay. Cosplay eu acho maravilhoso. Não quero aqui dizer que não me entendam mal, né? Cosplay é uma arte de imitação das figuras, em especial de animes, que você gosta. E tá tudo certo. O problema é quando as pessoas, né? Já tem também estudos mostrando que há pessoas que não vivem o cosplay como uma diversão, como um hobby, transformam aquilo na própria vida. Ou seja, elas querem ser aquela personagem, né? Ser aquela pessoa. No mundo de influências, os influenciadores, eles determinam o que você compra, o que você come, o que você veste, a hora que você dorme e etc. E aí agora eu volto, né? Volto ao meu raciocínio inicial. Por que mais os jovens? Porque eles já nascem nessa cultura. Eles não Sim. tiveram uma comparação, Marlene, para poder dizer, Uhum. tinha isso, tem isso, ou era assim e agora é assado, porque na comparação você consegue, de vez em quando, Marlene, se dar você mesmo se dá uma puxada de orelha. Porque não dá pra, é inegável que o universo do bonito, do belo, do encantador nos prende. Prende todo mundo. Não prende só os jovens. Só que quem é mais velho e teve outras experiências anteriores à vida offline, tem uma forma de comparar. Qual o impacto, Sim. Marlene, para quem não teve, por exemplo, que é um pouco mais jovem, nasce imerso nessa condição e não tem referenciais adultos que os tire disso? Como é que fica, hein? Na verdade, eu já tive essa experiência atendendo adolescentes, né, um tanto antissociais, né, também por causa da imagem, que a imagem não é a ideal, né, às vezes é uma pessoa acima do peso, é uma pessoa que, tem dificuldade mesmo de socialização ou tem traços autistas. Eu tive uma cliente, que agora não é mais, que cada vez que ela vinha, Beverly, ela vinha com um cabelo diferente, tipo uma peruca, sabe? Um dia vinha loira com cabelos longos, um dia vinha com o cabelo preto mais curto, porque e aí eu questionava, eu disse, ai, por que hoje está de cabelo diferente? Assim, jovem, de menos de 20 anos. Ela disse assim, ah, porque o meu cabelo estava desarrumado, né? Então, veja bem, como você disse, né, que essa juventude não tem comparação. Bom, mas às vezes a gente vai estar com o cabelo mais desarrumado, né? Mas a pessoa não consegue.
aceitar isso, né? Então, eu vou colocar sempre esse cabelo diferente, porque eu tenho que sustentar esta imagem de que estou bela, né? Então, cada dia eu vou usar um cabelo e tal, porque é impossível a gente não, é impossível a gente não, como se diz, não afirmar que a nossa subjetividade, e mais ainda dos jovens, está sendo construída com essas referências do mundo digital, que é muito mais forte, eu penso, do que o mundo real. Ou seja, os dois estão se fundindo, né? Então, como que antes a gente, né, nem tinha essas festas aí dos anime, até ontem um rapaz disse, eu vou vestido de cosplay, não sei o quê. Aí, ou seja, hoje a realidade que se vive, né, que compõe, é composta pelo mundo digital, nos possibilita que a pessoa possa experimentar muitos personagens. Mas será que a gente experimenta isso só quando está lá na festa, na fantasia? Ou será que isso se funde com a nossa personalidade, com o nosso comportamento? É isso que eu penso que é o nosso desafio, Beverly, dos novos estudos, principalmente para a juventude, né? Outra coisa que eu percebo na juventude é o seguinte, ó, não existe limite para os jovens quando eles vivem um relacionamento online, por exemplo. A menina ela diz que está ficando com um menino lá de São Paulo, porque ela conversa todo dia com ele no, enfim, no WhatsApp. Eu estou ficando com ele, porque eu converso todo dia com ele e tal. Agora eu não quero mais, eu enjoei. Mas por quê? Ah, porque eu vi que a pessoa é tóxica, não sei o quê, mas ele disse que vai se matar. Ou seja, se é real ou não é que aquele jovem vai se matar, ele disse para ela. Porque no mundo virtual ele já se apegou a ela. E também, daqui a pouco, é uma pessoa antissocial, que só se apega, que só tem algum, entre aspas, vínculo, digamos, amoroso desse jeito, mas para ele aquilo é real, aquele vínculo. Tanto que ele disse para a menina: ah, então se tu não vai mais conversar comigo, eu vou me matar. Então, a gente vive muito isso agora, né? E o que acontece, depois a gente pode entrar nessa parte aí, né? Que nem tudo que a pessoa fala é o que daí eu gosto muito, mas eu acho que para os jovens está muito mais difícil. E nós temos que estar preparados para entender isso enquanto profissionais da saúde, que para eles essa coisa do digital é o real deles, né, Beverly? É É a fato. realidade deles. É fato, aliás, tem uma ouvinte aqui, ela não me pediu para não dizer o nome dela, então eu vou dizer aqui. É a Carla, tá bom? É a Carla Sanmarim. A Carla Sanmarim, ela me disse, ela mora aqui no interior, ela disse o seguinte, ela tem uma conhecida, tá? Uma pessoa, é filha de uma amiga, tá? Que tem na faixa ali de 20 anos de idade. E essa jovem começou por 14, 15 anos a gostar de animes e começou a fazer cosplay. E hoje, tudo que ela ganha, Marlene, segundo a Carla Samarin aqui, tudo que essa jovem ganha, absolutamente tudo, dinheiro, tudo, ela só investe nisso, não só nas roupas, os acessórios, que por vezes, segundo a Carla, são caros, né? Caros para o padrão da família, que ela está contando aqui. Além disso, ela também faz procedimentos estéticos, né? E começou que ela fazia isso eventualmente, finais de semana, em alguma feira, algum evento. Agora não, agora ela anda sempre assim e tá querendo mudar, inclusive, a aparência física, assim, costelas a menos, né? Cintura, não é só o cabelo, né? Então a Carla diz que, nossa, eu fico impressionada com como isso acabou afetando, né, a família. Diz que é motivo de briga com a família, tá um pouco até, essa jovem tá um pouco até afastada dos pais, dos irmãos, porque para ela
isso é que é a vida dela. Então, aqui, eu não quero ficar julgando, né, Marlene, quem é a gente para também julgar sem nem conhecer a situação, mas a gente tem Claro. visto isso, né, que também é uma marca do nosso tempo. A gente falou que uma marca é a sociedade do espetáculo, a sociedade são coisas do nosso tempo. Todos nós estamos imersos nisso. E também estamos imersos nessa questão, Marlene, de poder dizer que as pessoas, elas vivem, elas estão inseridas numa cultura do isolamento. Isso acaba levando ao isolamento, né? Então, não tem certo, não tem errado, eu creio, né? Mas a gente precisa olhar com mais atenção sobre esses são fenômenos, isso que eu quero dizer, são fenômenos atuais, né, Marlene? Sim. Eu penso assim, ó, Beverly, que sempre que esse jovem ele se identifica, né, com esse estereótipo, essa questão física, é importante, né, a família principalmente buscar uma ajuda profissional, porque existe muito hoje os transtornos de imagem, né? Não sei, talvez nessa questão dessa menina, mas o que acontece emocionalmente para a pessoa só se aceitar modificando o seu corpo, né? Eu já tive casos que eu atendi que um menino é, hoje ele tem o corpo todo tatuado, ele esconde todo o corpo e é um menino, assim, um adolescente lindíssimo, né? Não atendo mais agora. Mas o que acontece? Na infância, ele era chamado de... Peraí que eu vou me lembrar. Qual é um outro nome que a gente pode dizer para porco, gordo? Em vez de porco, a gente chama de uma outra coisa. Mas, enfim, ele era chamado de tipo um porco gordo, entendeu? Então, já começou toda essa questão com o corpo desde criança, né? Também sofreu agressão corporal, né? E aí, quando chega na adolescência, uma das formas, talvez semelhante a essa menina que quer se transformar num personagem, quer modificar o corpo, porque ficou com esse trauma, né, de que a minha imagem é ruim, a minha imagem não é aceita, é uma forma de mutilar o corpo, né, se tatuando todo, é uma forma de se mutilar, assim como é uma forma de não aceitação essa menina que anda, né, de anime, enfim, né, e que quer mudar o tempo todo o seu corpo. Então, vai chegar uma hora que não vai mais ter o que mudar esse corpo. Isso tem um fundo emocional, assim como Beverly ouvintes, vocês devem acompanhar essas pessoas que tem o diabão lá, os caras totalmente tatuados, que ninguém mais reconhece eles e que alguns agora estão pagando para retirar, porque, né, muda até a cor do olho, põe as guampinhas, né? Ninguém mais reconhece eles. E eles começam a se isolar porque as pessoas se afastam, ficam com medo, as crianças não gostam de estar perto. Então, alguns agora estão tirando tudo isso, né? Então, isso com certeza tem um fundo emocional, precisa de ajuda profissional, porque essa pessoa, como tu disse muito bem, Beverly, a primeira coisa é o isolamento, né? Porque ela só vai querer ficar perto dos semelhantes. Então, isso é preocupante mesmo. Marlene, para a gente fechar esse assunto, eu vou fazer um intervalo, depois a gente retoma com essa questão também do discurso que não é verdadeiro, nessa ideia, nossa, a pessoa é tão maravilhosa que a gente fica até pensando, "Meu, como é que pode, né? Depois a gente volta com isso, mas para fechar esse gancho aqui, a gente precisa reconhecer que estar sob influência de um artista, de alguém que a gente admira, de alguém que a gente acha bonito, de alguém que está em destaque, é uma coisa que sempre aconteceu, né? Desde que a gente é gente. Nós também, eu digo nós, pessoas que eu fiz aqui uma comparação entre quem é um pouco mais jovem, que não teve experiências anteriores de uma outra época, ou seja, já nascem imersos no mundo digital, que tem uma realidade, né? Não tem comparação, mas pessoas que têm. Nós, não estou falando de nós que somos um pouco mais velhos. Então, nós também sofremos influência de artistas. Eu me lembro que teve aí, sei lá, o Cazuza usava bandana no cabelo, galera geral que gostava usava bandana no cabelo. Alguém
cortava o cabelo, Chitãozinho e Chororó. Quem não cortou o cabelo? Chitãozinho e Chororó. Cortou o cabelo, Chitãozinho. Por quê? Porque era um fenômeno artístico que na época todo mundo gostava, aquilo era o cabelo da moda. Os artistas andavam de calça boca de sino, inauguravam uma moda, a gente ia lá e vestia também. Então, ainda estamos, todos nós sob influência. Qual a diferença de estar sob influência neste aspecto, que é uma fase, é uma época, é um cenário, depois a gente num lugar, para esse jeito, né, de estar no mundo, querendo viver a vida de uma personagem, se transformar naquela personagem, que é um pouquinho diferente, né? Sim, não, quem de nós, né, eu tive o cabelo Cláudia Raia, né, quem de nós não se inspira assim, né, em Sim. quem a gente admira, mas a diferença é que você vai se inspirar, usar bandana, o cabelo, aquilo é transitório, aquilo é um momento, e tu não vai ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa que aquele artista faz. Agora, quem tem um adoecimento psíquico, tu vê que é uma questão permanente, a pessoa está sempre transformando o seu corpo. A pessoa, ela sempre quer viver conforme aquele personagem, ela não é mais ela é outra, ela escolheu ser alguém que ela está imitando, então a diferença é isso, né? Algo transitório ou algo permanente, ou seja, a pessoa não é mais aquela jovem que ela é aquele personagem lá do anime, ela está sempre querendo a qualquer custo mudar o seu corpo, aí já é mais patológico, né, Beverly? Entendi, é mais ou menos a lógica. A lógica seria mais ou menos essa. A Maria Marlene foi ao cabeleireiro, chegou lá com a fotinho da Cláudia Raia e disse: Olha, eu quero o cabelo assim como o da Cláudia Raia. E aí fazem o corte da Cláudia Raia na Marlene e a Marlene diz: estou com o cabelo como o da Cláudia Raia. Mas em nenhum momento a Marlene pensou: agora eu sou a Cláudia Raia. Eu continuo sendo a Sim, agora eu Marlene. sou bailarina, agora vou ser bailarina como a Cláudia Raia, por exemplo, Entendi, né, Beverly? entendi essa diferença. Tu sabe, Marina, eu vou contar pra gente rir aqui. Eu tive uma experiência, eu sempre vi a pessoa, eu não me recordo mais quem era a artista que tinha mechas assim loiras. Teve uma época que todo mundo era loira, né? Imagina eu bem morena, né? Cabelo bem preto. Sempre meu cabelo foi muito escuro e aí eu passei por esse momento que eu queria ser loira. E obviamente quem já passou por essa experiência sabe que não é uma vez que você vai fazer a descoloração ou a transição que vai ficar loira, né? É um processo. E eu fui no salão com essa ideia, cheguei lá com a fotografia de quem eu queria, nem me recordo quem era. Fazem, sei lá, 20 anos, 25 anos talvez. E eu cheguei com a fotografia lá no salão também, disse assim, olha, eu gostaria de ficar assim, né, nesse tom de loiro aqui. E aí a pessoa, vai ser um processo, tu tá disposta a passar? Claro, óbvio que eu queria passar. E aí eu saí, Marlene, eu parecia um bugio. Eu nunca me esqueço, porque foi assim, eu passei aquele final de semana de bugio. Na segunda, na Ah, terça, na quarta, eu me recordo. Se pelo amor de Deus, me volta ao normal, me volta. Nunca mais, Marlene, sim, nunca mais tu tentei não ser te loira. identificou, né? Ou Mas, seja, no dia tu via a imagem bonita, mas em você não ornou, você não gostou. e não é só não gostar, é entender que eu pensei que eu estava pronta para o processo, mas eu não estava. Eu não estava. Nem não tem alma de loira. Não, não tenho. Marlene, eu vou te pedir licença um minutinho. A gente vai fazer aqui um intervalo bem rapidinho e na sequência a gente volta com o programa. Eu preciso fazer um intervalo, na sequência a gente já está de volta e o tema é esse, né? Não confie ou desconfie de pessoas que são maravilhosas demais, discursam bem demais. Não entra nessa porque pode ser golpe. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. 11h32. Tua essência.
Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. 14 graus. Vem, pode chegar. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só nesta sexta, dia 7. Arroz parboilizado Blue Soft 5 quilos, 9,90 cada no Super Apollo. Lava-roupas Girando Sol 4 quilos, 19,90 cada no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. Vem aí o Brilha Caxias 2025. Caxias do Sul volta a brilhar na época do Natal. Luzes, cores, músicas e muitas novidades esperam por você e sua família. Participe da abertura da programação na noite do próximo dia 18, com o acendimento das luzes da Avenida Júlio e o show da família Lima na Estação Férrea. E ainda a roda gigante na Praça Dante. Brilha Caxias 2025. Realização CDL e Prefeitura de Caxias. Avisa lá que o Enem tá chegando e que o governo do Brasil está do lado da educação. Avisa lá que eu vou chegar no Enem, eu vou entrar na universidade, que alegria. Isso sim que é transformação. Educação é oportunidade pra todo mundo. Agora é minha vez, tamo junto. Provas 9 e 16 de novembro. Enem é a porta de entrada para a universidade pelo Sisu ProUni Fiéis. Faça os simulados no app MEC Enem. Separe a caneta preta de tubo transparente e um documento oficial com foto. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou. Acesse enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Do lado dos estudantes, da educação, do lado do povo brasileiro. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou. Associados da Apopex agora têm descontos exclusivos para consultas de pronto atendimento 24 horas nos hospitais Vive Ramos e Saúde. Para usufruir deste benefício, é preciso fazer o cartão Bem Viver Saúde direto na nossa sede. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul fica na Avenida Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex. Ainda não é associado? Traga sua documentação e faça parte da Apopex. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. De volta às 11h35, este é o programa Tá na Pauta, ao vivo aqui pela tua Rádio São Francisco, sexta-feira de alerta climático. Já teve encontro aí da Prefeitura no Gabinete de Crise em Caxias do Sul, olhando para regiões que são mais, digamos assim, vulneráveis em função de áreas de risco. Galópolis, região do Serrano, Vila Sapo, né? Já tem agentes da Defesa Civil nestes pontos conversando com os moradores. Lembrando a todos que, se necessário for, é preciso procurar abrigo, sair de casa, né, em função dos volumes previstos de chuva em grande intensidade e ventos também previstos, né? Então fique atento, fique alerta sobre isso. Esse clima mais adverso está mais previsto para o final da tarde, noite e amanhã de manhã. Então fique alerta sobre isso. Maria Marlene Faria, eu, ela e você batendo aquele papo sincerão aqui sobre desconfio de pessoas maravilhosas demais. Marlene, eu até não tenho, assim, nas minhas relações, gente tão maravilhosa, assim, que vem de uma ideia tão maravilhosa. Mas a gente vê pessoas, assim, muito impactadas e acreditando veementemente, cegamente em pessoas maravilhosas demais. Eu vou contar rapidamente, Marlene, eu acho que eu já falei para alguns colegas aqui na rádio, tu vê como a gente é ingênuo e crédulo às vezes, e eu me coloco nesse rol de pessoas ingênuas, não em tudo, mas neste aspecto, e crédulas. Acho que a palavra menos ingênua e mais crédula. Eu sou uma pessoa que, se tu me disser, Marlene, tal coisa, eu vou acreditar. Eu sou crédula.
E o brasileiro, de uma forma geral, ele é crédulo. São pessoas que acreditam nos outros, né? Sim. Então é fácil a gente cair em golpe, no canto do pássaro, sabe? No voo da fênix. Por quê? Porque a gente acredita. E por que que a gente acredita? Porque você não mentiria. Você não faria isso, então para você é muito difícil imaginar que tenha pessoas que façam. Vou contar a história. Eu lembro, Marlene, que durante muitos, mas muitos anos na minha profissão, eu ouvia pessoas dizerem assim: nossa, fulano foi convidado para trabalhar numa grande empresa de mídia, por exemplo. Uma grande empresa, assim. Aí tinha outro, nossa, eu fui convidado para estar em tal revista, em tal rádio, em tal programa. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, como as pessoas, que coisa maravilhosa, as pessoas são convidadas, são chamadas, vão buscar em casa, que coisa maravilhosa isso, né? Eu pensava comigo. E aí, por um certo aspecto, também eu pensava, nossa, mas eu devo ser tão ruim, né? Mas devo ser tão ruim, porque nunca ninguém veio me buscar em casa, nunca ninguém veio me convidar, assim. Eu pensava dessa maneira. Aí, muitos anos depois, Marlene, eu participei de associações, grupos dessa área, dessa profissão, que reunia gestores. Então, tinha os trabalhadores, como eu, gente que trabalha, e gente que gesta o negócio, donos de negócio, e nesse espaço dialogando sobre o futuro da comunicação e assim por diante. São vários, né, que eu participo hoje. E engraçado, quando a gente começava a conversar nessas reuniões com essas pessoas, eu comecei a ouvir, sabe aquele fulano, aquela fulana? Pois é, concorreu aqui para uma vaga, passou por todo o processo, né? Foi difícil, mas conquistou. Que bom, né, que a pessoa insistiu, coisa e tal. E opa! A pessoa pleiteou vaga, passou por processo eliminatório e só depois conseguiu. Quer dizer, a pessoa mentia, Marlene. Sabe aquela ideia? Não quero dizer que todo mundo minta, não me entendam mal. Mas tem muita gente que quer vender, dourar a pílula, sabe? Doura a pílula. Eu não tive esforço. Por exemplo, eu quase não preciso estudar para a prova. Eu aprendo assim, eu vejo alguém falando, eu aprendo. Quase não preciso estudar para a prova. E vai lá e tira boas notas. Às vezes é verdade, mas às vezes aquela pessoa estudou, se esforçou, porque desvaloriza quem estuda, quem se esforça, quem passa pelos processos. E o que eu quero dizer contando essa minha história, que eu não quero aqui dar nomes nem nada, mas é que eu caiu a minha ficha de que nem todo mundo que diz que foi buscado em casa, que recebeu uma proposta, de fato recebeu. Aquela pessoa apenas dourou uma pílula. E não quero aqui condenar quem faça isso. Eu não faria. Mas não quero condenar quem faça. Eu só estou dizendo que para mim era ponto pacífico, era verdade absoluta. Por quê? Porque a pessoa dizia que era. E eu acreditava. Então, não dá para acreditar em tudo, sabe? Nem tudo que as pessoas falam para se pagar de que é melhor, de que passou sem dificuldade por processos, de fato aconteceu. Não faz aquela pessoa menos valiosa, mas faz de você alguém que talvez não fosse tão menos valioso, né? Porque você, na comparação, você começa a achar que você tem menos valor. Na verdade, é semelhante à frase, né, Beverly? Nem tudo que reluz é ouro, né? Isso. Nem tudo que reluz é ouro. Assim, ó, eu acho que cada vez mais a gente vai conviver com isso, né? Em função dessa sociedade da imagem, do espetáculo, tudo isso. Mas quem de nós já não teve uma experiência semelhante à tua? Quem de nós não se encantou, assim, por exemplo, com a fala, com a performance de alguém, e você convidou para participar num grupo e você se frustrou? Porque aí você descobre que o discurso, né, o discurso que aparece, principalmente nas mídias, é lindo, é de respeito, é de tanta coisa bonita, mas na prática a pessoa não é nada do que ela fala, né? Então, às vezes, eu aprendi isso com muito custo, que quem reforça demais algumas coisas como respeito, honestidade, algumas coisas, é porque no fundo ela não é. Ela está tentando se convencer, porque no fundo ela não é, né? Então é muito duro para a gente, porque eu também sempre acreditei nas pessoas até que provasse o contrário, porque quem não mente acha que os outros não mentem. Quem é verdadeiro acredita que os outros são verdadeiros,
Mas hoje essa prática, né, de que nem tudo que reluz é ouro, o discurso é um, a prática é outra, isso está sendo muito frequente, né? Então, aquela frase ali, eu acho que é da doutora Ana Beatriz, né? Não olhe o discurso da pessoa, olhe o que ela faz. Porque a pessoa pode ter um discurso de respeito, de justiça, mas na prática, no dia a dia, ela trata mal as pessoas, ela não respeita as pessoas, ela explora, não é justa com as pessoas. Então, realmente, nós precisamos olhar a prática da maioria das pessoas e não só o que elas dizem, né? Eu acho É. que é esse o nosso grande desafio, Beverly. E talvez, né, Marlene, aqui é só um talvez, isso eu levo para minha vida pessoal também, é aprender a olhar para o outro pela perspectiva coletiva e não só a sua, né? Porque é aquilo que você acabou de dizer. Se você olha o mundo por uma ótica que é a tua ótica dos teus valores, das tuas crenças, da tua cultura familiar, da tua cultura pessoal, e não tem como ser diferente, você pensa que todo mundo está como você. E talvez o que eu queira dizer é exatamente você se dar conta, tomar consciência de que não, que tem outras pessoas que vêm de uma outra lógica, de uma outra cultura, e você não pode pensar que todo mundo age de acordo como você agiria. Então, é um desconfiar confiando, sabe? É confiar desconfiando, talvez. Confiar desconfiando. Que para mim é uma pena, uma lástima, Marlene, porque o mundo seria tão melhor se a gente pudesse confiar nas pessoas, né? Se o mundo fosse um lugar mais confiável, mas o fato é que num lugar de espetáculo, às vezes as luzes estão acesas e a cortina está aberta e por trás a gente não sabe o que tem, né? Eu vou tentar dizer de uma forma diferente essa frase que tu falou do confiar desconfiando, porque eu aprendi muito isso no serviço público. Eu acho que não é confiar desconfiando, é tipo assim, eu confio com algumas restrições. Tipo assim, quando a gente tem uma equipe e a gente lidera essa equipe, o que que acontece? Você está vendo através das provas, das circunstâncias, que não é o que a pessoa está dizendo. Mas aí você não quer gerar o conflito, então você tem aquela informação, olha, percebo que a pessoa está mentindo, mas aí você vai pedir, você vai se relacionar de outra forma. Por exemplo, isso que tu está me dizendo, eu quero que tu me mande por e-mail. Eu quero que tu peça que a pessoa que te disse isso mande para mim, entendeu? Então, a gente vai achando outras formas de lidar com aquilo, usando outras estratégias, porque hoje, do jeito que está a justiça, sempre o funcionário também tem razão, né? Tem mais isso que tu tem que cuidar como tu vai fazer esses confrontos. Mas nas amizades, também, a gente tem que lembrar que as pessoas são imperfeitas, que às vezes tu tem um amigo de anos e a pessoa não está no dia bom e tu se chocou com uma coisa que ela disse, mas ela não está legal naquele dia. Aí tu, né, diz, olha, não entendi, gostaria que tu me explicasse melhor o que fica bom para ti, porque se a gente entra no embate, a gente vai fazer essa pessoa que mente ou que engana, ela vai entrar na resistência. E aí não vai andar mais para lugar nenhum. E às vezes você precisa dessa pessoa. Você não pode deixar, por algum motivo, de conviver com aquela pessoa, mas você tem que considerar sempre mais a prática do que a gramática. Gostei da tua dica, Marlene. Quero pontuar também que tentar encontrar uma média, né, Marlene? Porque também no mundo de superlativos, que também é outra marca do nosso tempo, tudo é 880, né? A gente também se acha, porque o indivíduo ficou muito mais valoroso do que os coletivos, que o nosso umbigo é maior do que o resto tudo. Então, a gente precisa também não levar tudo a ferro e fogo, né? Então, se você precisa ficar atento, alerta e quem sabe ser um pouco mais, digamos assim, entre aspas, desconfiado, mas sem perder a tua essência, sem perder também a credibilidade das outras pessoas, porque senão o mundo fica muito duro, né, Marlene? E a gente não dá para levar tudo tão a ferro e fogo, criminalizar todo mundo, condenar todo mundo, porque daí aí você vai viver sozinho, é ruim também, né? Sim, com certeza. Nós não podemos nunca colocar todo mundo num saco de gatos, que todo mundo é igual. Nós temos que entender
que tem pessoas que têm aquele perfil, por exemplo, assim, agora eu estou me lembrando aqui de uma reunião, tem aquela pessoa que ela sempre vai dar uma justificativa, que ela sempre tem um problema familiar e ela nunca vai poder ajudar. E não adianta querer que essa pessoa se comprometa, porque ela não vai fazer. Então, eu tenho que aceitar a pessoa desse jeito e pensar que ela vai ajudar com as suas opiniões, que ela vai ajudar de outra forma, mas coisa muito trabalhosa, essa pessoa não vai ajudar. E tem aquela pessoa que eu vou ter certeza que se ela disser que vai fazer alguma coisa, eu vou ficar tranquila, eu sei que ela vai fazer. Que é ótimo a gente ter essas pessoas por perto, né? Nossa, eu acho assim maravilhoso ter pessoas confiáveis, nem que seja uma no teu círculo de relacionamento, e também a gente fazer um caminho, Marlene, fazer uma caminhada para nos tornarmos pessoas confiáveis, porque a lógica inversa é tão importante quanto, né? Você ter alguém confiável, que você sabe que essa pessoa que você acabou de falar, mas que também a gente faça a caminhada para que nos tornemos essa pessoa, que é bom demais, né? Bom demais. Eu assim, acho maravilhoso quando alguém me diz assim: eu sei que posso contar contigo. Nossa, eu fico com a bola cheia, assim, porque eu acho que é um dos melhores elogios que alguém pode nos dar, é ver em nós alguém que você possa contar, alguém confiável, alguém que cumpre o que diz, e assim por diante. Maravilhoso, maravilhoso. Nem É um sempre. crédito É, conquistado, né, Beverly? nem É um sempre a gente grande consegue. Mas Sim. quando alguém nos vê assim. Marlene, deixa eu trazer alguns recados de ouvintes aqui. A Teca, nossa querida Teca, tua vizinha aí, ela diz: "Ó, eu tô impressionada com os relatos." Ela tá falando do pessoal que muitas vezes quer, né, assumir uma identidade de um famoso, de um artista, de um anime para si, né? Ela tá aqui impressionada, mas embora a Teca esteja impressionada, Marlene, eu não tenho os indicadores agora aqui para dizer, não fui buscar, mas é muito mais comum do que a gente pensa, né, Marlene? Sim, sim, demais. Cada vez vai ser mais assim, né? Eu lembro que eu tinha uma menina, quando eu era adolescente, fazia dança comigo e ela era fã da Madonna, ela totalmente se vestia igual a Madonna. E tu vê, é da nossa geração também, né? Não é como é que se diz? A geração Y, né? Então, sempre teve isso e sempre vai ter. Mas a gente não pode perder a nossa essência. Se a minha essência é que eu quero que as pessoas tenham crédito, que a minha palavra conta, isso é um valor para mim, né? É. E eu vejo que isso hoje está sendo muito também, está sendo um problema a comunicação, Beverly. Esse jeito de se comunicar hoje, também, às vezes, a comunicação ela é um problema e, às vezes, ela é uma justificativa também para as pessoas, né? Também dizer, a culpa é do outro, enfim, por É eu não verdade. fiz por isso, É verdade. né? E só para dizer, né, gente, eu usei o exemplo aqui do cosplay. O cosplay é uma prática artística reconhecida, é um movimento que cresce, né, um fenômeno que cresce e não é patológico, nada patológico. Pessoas que Sim, gostam de se vestir, de se fantasiar, de colocar, de ficar próximo dos seus ídolos, sejam histórias em quadrinhos, não tem problema nenhum nisso. A gente só fez aqui a alusão de que há pessoas que passam a mão, assim como em outras áreas tem gente que passa a mão na maquiagem, tem gente que passa a mão, tem gente que usa maquiagem. Gente, eu acho maravilhoso que a gente possa ter a maquiagem para corrigir uma imperfeição, para ficar mais bonito, para realçar uma beleza ou destacar uma parte do nosso corpo, enfim, cobrir uma marca, uma lesão, uma mancha, uma ruga. Eu acho maravilhoso. O problema, aqui que tá o cerne, né, Marlene? O problema não são as coisas em si, é o passar da mão, é quando aquilo vira algo que impede a gente de ser a gente mesmo. Aí é que tá a questão, né? Se eu expliquei errado, me ajuda, Marlene. sim. Eu acho que, acima de tudo, nós temos que sempre resgatar a nossa autenticidade, né? Qual é a marca? Quem é a Beverly? Quem é a Maria Marlene, né? Eu tive uma experiência outro dia, né? Que uma amiga psicóloga disse assim: não, eu só vou fazer tal coisa se for contigo, porque com você eu confio. Se tu não vai ficar mais na tal gestão, eu não quero. Então, isso é bom ouvir, mas, ao mesmo tempo, é um peso também, né? Porque aí, se as pessoas têm uma imagem positiva da gente, a gente tem que cuidar para não quebrar isso também, né? E muitas vezes, quando a gente trabalha com gente mais jovem, enfim, nem na minha área,
eu percebo que eles não se dão conta disso. É como se isso não fosse mais um valor, entendeu? Se der, deu, se não der, não deu. Mas eu acho que é esse crédito, né? Uma vez tive uma conversa sobre isso com meu filho, que tu deixa para as pessoas, como o meu pai me ensinou. Ele dizia assim, ó, se tu precisar de alguma coisa, tu vai lá e tu diz que tu é filha, que tu é neta do fulano, que ele vai te ajudar. Eu acho isso muito, muito forte, né, Beverly? Eu acho muito importante isso. Nossa, se é. A Janete, queridona, hoje é dia do radialista, Marlene, e ela nos cumprimenta aqui, parabéns. Parabéns, Beverly! Parabéns para nós, né, que você está no rádio também, mas enfim, agradeço também a parte que me toca. Muito obrigada. A Janete nos cumprimenta, diz meu abraço a todos os colegas aí da rádio que exercem essa função, trazendo alegrias, notícias, informações todos os dias. E diz ela, o rádio faz parte, né, desde sempre em nossas casas. Um beijo, Janete, muito obrigada. E a Paty Tomazini, ela faz uma ponderação necessária também, né? Aqui nós estamos falando sobre o excesso, por exemplo, pessoas que são maravilhosas demais, que discursam demais, que vendem uma ideia que não é real. E a Paty diz o seguinte, mas, embora esse seja o assunto, gostaria de que vocês abordassem também a falta, por exemplo, de gente que é de menos. Quem não aceita mudança nenhuma, não se reconhece. Aí, neste caso, até o corte de cabelo gera conflito, ou seja, a pessoa não quer fazer nada, nenhuma mudança. Ou seja, excesso é ruim, mas a falta é tão ruim quanto, né, Marlene? Sim, sim. Eu acho que isso é muito da personalidade, né? Tem pessoas que tu viu lá com 16 anos, tu vai ver com 40, ela tá igual, né? Com o mesmo corte de cabelo, com o mesmo estilo. Enfim, a pessoa não gosta de mudança, a pessoa é confortável daquele jeito. E isso pode ser um problema, porque isso impede que a pessoa experimente outras coisas. Eu digo que saúde mental é você experimentar outras coisas, né? Eu não posso dizer que eu não gosto de teatro se eu nunca fui no teatro. Eu não posso dizer que eu não gosto de tal doce se eu nunca experimentei. Então, a gente está perdendo coisas na vida à medida que a gente se fecha para experimentar. Eu gosto muito de desafios, né? Eu sou movida a desafios, eu não gosto de ficar muito parada. E eu acho que assim eu aprendo muito. Eu aprendo muito no desafio, pedindo para as pessoas me ensinar, né? Eu nunca pensei, né, estar assim, quando eu era jovem, num programa de rádio. O quanto isso nos desafia, né? Então, sim, realmente, quem tem dificuldade com a mudança também é um problema. Então, a gente precisa entender que a vida é esse equilíbrio, né? Ora vou mais para frente, ora fico no meu conforto, mas a vida é uma curva de flexibilidade. Então, a gente precisa estar andando nessa flexibilidade e não ficar numa coisa linear, sempre igual, que isso também pode adoecer, né? Marlene, e para fechar o programa, foi interessante essa ponderação que tu fizeste, mas a mesma linha de raciocínio, né? Pessoas que vendem, sabe, colocam laranja de amostra. A laranja de amostra é aquela laranja mais bonita, mais graúda, que só fica ali na frente para chamar o cliente. O resto da laranjada toda é pequenininha, miudinha, nem tão bonita assim, nesta perspectiva da laranja de amostra, né? Então, pessoas que talvez nessa linha de raciocínio não se valorizem, não se colocam em evidência, não se colocam na vitrine, também é ruim, porque tem gente que se acha o patinho feio, a bolachinha estragada do pacote, a Coca-Cola Sim. sem gás, né? E Às aí vezes a pessoa tem um potencial enorme. isso! Como é que lida também com essa parte, né, ou esse grupo de pessoas que é o inverso, que não se valorizam? Eu acho que essas pessoas precisam conviver com pessoas que fazem o que ela não tem para ela aprender, entendeu? Para ela aprender, para ela observar, aceitar os convites quando vem, porque às vezes a pessoa está me convidando porque ela vê um potencial em mim que eu não estou vendo, porque às vezes a pessoa que se sente o patinho feio, ela é muito exigente consigo e ela não vê o seu potencial e ela não faz as coisas porque só vou fazer se for perfeito. E como que as coisas acontecem na vida? A gente vai fazendo uma parte por vez, a coisa vai acontecendo no processo. Se eu pensar que tem que ser daquele jeito perfeito, que é inatingível, eu não vou fazer.
Mas se eu me uno com pessoas que são execução e que vão fazendo acontecer, daqui a pouco eu posso fazer coisas que eu nunca imaginei. Eu posso, sei lá, fazer uma palestra, escrever um livro. Por quê? Porque as coisas vão se construindo no processo que um vai ajudando o outro a sonhar. Então, a gente precisa estar perto de pessoas que têm isso que eu não tenho também. E se desafiar, dizer assim, tá, mas eu vou para a ação, porque a ação vai diminuir essa minha insegurança. Entendi. Marlene, chegamos aqui no finalzinho do programa. Foi um programa bem interessante hoje, prestação de serviço nesse mundo tão difícil. Se você fosse deixar assim um raciocínio do que fica, porque a gente fez várias abordagens, né? Desde a questão de imitar alguém que a gente gosta e quem sabe perder a mão ali entre o que somos e querer ser quem não somos. A questão do um pouco de mais, desconfiar um pouquinho, um pouco de menos. O que que fica para você assim que não, para quem pegou, quem sabe o programa andando, não pode deixar fora? Sim, não pode deixar fora duas coisas. Primeiro, fique perto dos amigos, das pessoas que te puxam para frente, que te puxam para ser feliz, para ir fazer uma coisa que você nunca fez. E segundo, se desafie a usar uma roupa diferente, usar uma cor diferente, fazer algo que você nunca fez. Entende? Dizer assim, bah, mas eu fico dizendo que eu não uso tal coisa porque eu sou pequenininha. Tá, mas e daí eu quero usar. Hoje eu vou usar isso. Experimenta, porque às vezes esse experimentar, tu vai ter um retorno dos outros que vai te dar mais segurança, mais aceitação. Então a vida é muito curta para a gente nascer e morrer igual. Nós precisamos nos transformar e vai ser feliz. Obrigada, Marlene. Um bom final de semana para você. Até semana que vem. Tchau, tchau. Para ti também. Beijo, linda. Até. Gente, Maria Marlene Faria ao vivo conosco, né, por meios digitais. Esse conteúdo